Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar a respeito de relacionamentos amorosos. Quem já não esteve apaixonado ou está apaixonado no momento presente, quem está num relacionamento que está começando a ficar cada vez mais sério, ou já está numa relação séria, comprometida, quem já está casado, quem está há bastante tempo já numa relação amorosa. Então, vamos conversar sobre esse assunto? Antes disso, deixa eu me apresentar. Me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E antes de qualquer coisa, dá assinada aí no canal se você não fez isso ainda. Dá o seu like no vídeo, a gente começa a conversar, se perde por aí e esquece de fazer isso depois. Então vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de relacionamentos amorosos. Muitas pessoas, principalmente em atendimentos, porque eu faço os meus atendimentos via online, né? Então, muitas pessoas nos atendimentos trazem como preocupação ainda no momento atual muito forte as questões dos seus relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. Esse sempre foi o ponto máximo das procuras dos atendimentos, até mesmo quando eram presenciais. As pessoas sempre se questionando o que está acontecendo com o relacionamento, por que acabou aquele fogo todo, aquela paixão, o que está acontecendo, será que o parceiro ou a parceira está traindo, por que não conseguem mais conversar, por que não saem mais, não fazem mais os programas que faziam antigamente. Essas relações podem ser heterossexuais como homoafetivas, não importam. Os problemas são os mesmos. A única coisa que modifica é o gênero, somente isso. Mas a dinâmica das relações é a mesma. E as reclamações também. São sempre da mesma forma, vêm sempre do mesmo jeito. Por quê? É sempre um questionamento, mas por quê? Por que a gente não transa mais? Por que a gente não se faz mais um carinho? Por quê? Então, esses questionamentos, eles fazem com que as pessoas comecem a buscar por entender-se um pouco mais para poder compreender o outro e compreender a relação. E isso é extremamente importante, porque se ambos fizessem isso, conseguiriam levar adiante as relações de uma forma muito mais tranquila. Porque eu sempre brinco, eu sempre digo para os meus clientes, lidar contigo mesmo já é complicado, imagina lidar com mais uma outra pessoa, é mais ainda. Então é importante um autoconhecimento, é importante que ocorra sempre o diálogo nas relações. Por que acontecem os problemas? Porque depois daquele momento de paixão, no início da relação, onde ambos estão cegos, né? Ambos não enxergam nada além do outro e enxergam muito mais as qualidades do que qualquer outra coisa. E quando enxergam os defeitos, dizem, isso não é problema, isso eu resolvo depois, isso eu consigo consertar no fulano ou na fulana. Então aí começam os problemas, porque ninguém conserta ninguém. Ninguém resolve nada na vida do outro. É o outro que resolve, é o outro que conserta se achar que precisa. Então você tem que fazer em você mesmo. E não acreditando que possa modificar o outro durante a relação. Esse é um dos grandes dilemas das relações amorosas. Sempre achar que pode e consegue resolver a vida do outro. Mas o outro não vê problema nenhum a ser resolvido. Então não vai acontecer nada disso. Bom, aí o que acontece?
Primeiro vem aquela paixão, vem aquele fogo, só se vê as coisas bonitas, as ruins a gente deixa, depois a gente resolve. Só que no dia a dia das relações, as coisas vão começando a se desenrolar de uma forma diferente. As pessoas começam a enxergar o outro exatamente como ele é. Ai, fulano não era assim desde o início da relação. Era, só que como você estava apaixonado ou apaixonada, você não via aqueles detalhes ali que com o passar do tempo é natural. Com o passar do tempo, o fogo vai abaixando, vai acalmando e você vai então enxergando a pessoa como ela realmente é. A gente costuma dizer que quando inicia-se uma relação, nós projetamos no outro tudo aquilo que nós desejamos ter de alguém. Então, se de repente a pessoa é um pouco carinhosa, a pessoa te dá atenção, porque no início da relação se faz de tudo, né, para encantar o outro, né? Então, tem atenção, tem carinho, tem presente, tem passeios, tem várias coisas agradáveis. Então, aquilo que tu necessita, aquilo que tu queres para ti, então aquela pessoa te trouxe um pouco disso, então tu já projeta tudo naquela pessoa e cria aquela pessoa, né, uma imagem imensa, monumental. E aquela pessoa tem que sustentar aquilo, mas ela não vai sustentar, porque não é ela, é a imagem que tu depositou, que tu projetou. Então passa a se viver dia a dia uma relação realmente mais... lá vem o tchau, ó, sempre participando das nossas conversas. Vem então uma relação mais natural, mais verdadeira, vamos dizer assim, não cheias de fantasias, projeções e ilusões. Passou a paixão e começou a ter a relação de construção de amor entre os parceiros. Tem teorias que dizem que essa paixão dura 2 anos no máximo. Tem outros que dizem que são 7 meses, por aí. Mas não importa. O que importa é que depois que passa esse fogo, esse encanto, essa paixão, a pessoa consiga enxergar o outro de uma forma madura, de uma forma realista. Porque todos têm defeitos, todos têm problemas. Ninguém é alecrim dourado, né? Então todos têm algo que de repente o outro não vai gostar. Mas esse algo é possível de ser realmente trabalhado entre os dois têm que querer. É possível que essa relação ela tenha continuidade sem que ninguém se machuque, se magoe? Sem que nenhum dos dois tenha que fazer mudanças e alterações gigantescas para ter o outro junto de si? É possível caminhar lado a lado e cada um ceder um pouco e fazer suas mudanças internas positivas, saudáveis, porque acha que realmente precisa, que realmente consegue, não só para viver com aquela outra pessoa, mas por ela mesma. No momento em que as duas pessoas conseguem manter essa relação assim, dessa forma, essa paixão, ela vai sempre estar acesa, mas não vai ser aquele fogo eterno, mas vai ter aquela paixão, porque a paixão, ela é alimentada pela admiração. Então, se eu faço esses movimentos e a outra pessoa também faz, eu vou admirá-la por estar crescendo e evoluindo junto comigo. Consequentemente, ela vai se admirar, vai estar admirada por mim e também pelo meu movimento, pelo meu crescimento junto a ela. Então, essa paixão, ela sempre vai existir. Não aquele fogo, mas aquela paixão, né? A saudade, a vontade de estar junto, gostar de ver o que o outro está fazendo, né? Despertando sentimentos cada vez maiores. E aí ocorre a construção do amor. Essa parceria, esse companheirismo
vai crescendo ao longo do tempo. Ninguém ama da noite para o dia. Se alguém diz da noite para o dia eu te amo, a pessoa está equivocada, no mínimo, porque o amor é uma construção, não é desmerecer o amor de ninguém, né? Mas vamos ser realistas. A gente ama a partir do momento em que a gente convive. Uma coisa é nós gostarmos, é nós estarmos apaixonados, é nós admirarmos, é nós estarmos encantados, mas o amor, ele é a construção. O amor é brando, o amor é a continuidade. Amor não dói, paixão dói. O amor não dói. O amor traz a alegria, traz a leveza. O amor traz a satisfação. O amor vem com a maturidade da relação. Maturidade não é a idade, é a construção dessa relação. O amor traz alegria, traz felicidade, traz encantamento. O amor une. Então, quando um casal está em guerra, em briga, em discussão, não consegue se entender, tudo que fala não se entende, um fala A, o outro B. Desconfiança. Está sempre um desconfiando do outro. Não conseguem estar juntos no mesmo ambiente. Não conseguem ter amizades em comum, nem as suas individuais. O casal está sempre em guerra, sempre briga. Esse casal ele não está conseguindo amadurecer. Ele não está conseguindo transformar aquela paixão, aquele encantamento inicial, aquele fogo, em uma construção ao amor. É uma briga para tentar manter aquela paixão. É uma briga para tentar manter aquele fogo aceso, mas ele não está mais. Por quê? Porque quando olhou-se para o outro, como o outro realmente é, e não com esse encantamento, essa máscara projetada no outro, se viu que aquela pessoa não era o que realmente se desejava. Os defeitos, as falhas, as questões que não são tão legais, positivas, se sobressaem àquela paixão, aquele fogo, aquele momento agradável. Então as pessoas ficam em guerra porque elas ficam tentando reacender esse fogo que já acabou. Então é importante nas relações amorosas que as pessoas cresçam juntas. Não importa se, como eu disse no início, é um casal hétero ou um casal homoafetivo. Não importa se tem ou não tem diferença de idade. O amadurecimento é da relação, não é o amadurecimento cronológico, e sim da relação. Então, se duas pessoas estão juntas, buscando os mesmos interesses, projetando as mesmas coisas para a sua vida, tendo planejamento não só da relação em si, como sexo, amor, paixão, vida a dois, mas projetando e planejando o futuro, o que querem para a vida deles, o que desejam, o que almejam, vão buscar juntos, planejamento financeiro, planejamento social, material, profissional, isso faz parte da relação que amadurece ao longo do tempo e se transforma em amor. As pessoas conseguirem dialogar e planejar sobre o todo. Então, quando estiver vivenciando uma relação onde a coisa está muito tumultuada, só briga, e você não consegue chegar no outro para dizer calma, vamos parar e vamos conversar, vamos alinhar, é porque essa construção não está sendo feita. Muitas vezes é aconselhável ao casal, não importa o tempo de relação, a procurar um profissional que ajude a ver a possibilidade desse alinhamento, para ver se é possível que ambos consigam caminhar juntos, amadurecer juntos e, novamente,
unir isso não só na paixão, mas unir para uma admiração e uma continuidade dessa relação para a chegada do amor. É tudo muito complexo, né, pessoal? E temos muita coisa ainda para falar do amor romântico, né? As relações amorosas, os relacionamentos amorosos. Vamos ter muito mais para conversar, né? Então, convido vocês a acompanhar então os vídeos e vamos conversar mais aí. Dê o seu like, não esqueça. Assine o canal se não assinou ainda. Comenta aí como é que está o seu relacionamento, o que você gostaria de saber a respeito de relacionamentos. Respondo tudo, tá, gente? E qualquer coisa até faço um novo vídeo, ok? Compartilhe um vídeo, vamos conversar um pouco mais sobre relacionamentos amorosos, né? Os problemas estão aí, tem muitos relacionamentos terminando que não precisavam e muitos que buscam tentar e também não precisavam, daria para terminar e manter uma amizade. Bom, gente, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.